Olá, namastê. Que bom que nós estamos aqui. É um grande prazer, uma grande honra falar para vocês de um conhecimento que, como tantos outros, durante muito tempo ficou restrito e à margem de pensamentos equivocados que segregam, né, ligados a religiões. Então hoje a gente vai quebrar esse paradigma, vai acessar uma cultura linda e muito rica, e eu vou falar sobre isso para vocês. E vai, acima de tudo, ter, como eu coloquei aqui, um oráculo sistêmico que proporciona uma entrega. E esse link é como se fosse login e senha, né? Mundo físico, mundo metafísico. Mundo físico, esse aprendizado que a gente está tendo aqui agora, é o login. A senha é conectar com o mundo metafísico, que o tempo todo, tudo que a gente não vê está agindo aqui, o tempo inteiro. É claro que as minhas aulas não seriam tão fluídas se eu não tivesse 100% conectada de tudo, não só disso, tá? Qualquer uma. E até presencial. Se eu não tivesse me valendo dessas forças todas de tudo que veio antes da gente. Não estamos nos conectando com nenhum espírito, com nenhuma alma. Estamos nos conectando com a grande alma da Terra. A Terra é uma alma só. E nós somos partes dessa grande alma. E essas partes, elas não têm limite de tempo e espaço. Né? Todos os saberes estão acumulados. Da mesma forma que se eu rezar à noite, para durante a noite entrar em contato com as minhas sabedorias e merecimentos de vidas passadas, eu vou começar a ligar, a acender esse conteúdo em mim. Eu também posso me conectar e devo com as sabedorias acumuladas da Terra. No nosso DNA, nós temos partes de quantas nacionalidades, ainda mais nós brasileiros, de quantas etnias, quantas culturas vêm para a gente, e a gente não sei por que se limita a ficar só com uma coisa, porque principalmente aqui no Brasil, algumas culturas que vêm muito do catolicismo, onde as bruxas foram queimadas, né, e tudo mais, a gente tem uma cultura de renegar o que vem do mundo espiritual, ou aquilo que a gente não entende racionalmente, ou o que não se vê concretamente. E na verdade tá tudo aqui agindo o tempo todo. E a gente pode ser muito mais feliz e mais entregue, mais amparado sempre. Então, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre os ciganos, né? Os ciganos, todo mundo já sabe, se vocês estão aqui, é claro que vocês sabem alguma coisa sobre os ciganos. Vocês já viram os ciganos na rua lendo mão? Já viram roupa cigana, dança cigana? Alguma coisa vocês já entraram em contato. Então, os ciganos, eles existem de fato, eles não são um mito, eles existem até hoje. Você não se torna cigana se você quiser, é assim como o judaísmo, né? Assim como outras, ou a maçonaria. Então é uma espécie de irmandade, é um clã, é um grupo, é praticamente uma etnia, onde ou você nasce cigano, ou você é convidado por meio, raramente, de casamento ou outras motivações. Mesmo assim, isso é muito raro. Ou você nasce cigano, ou há pouca probabilidade de você se tornar cigano. Hoje, não só os ciganos, como a cabala, outros conhecimentos, outras sabedorias estão sendo abertas para mais pessoas e começando aos poucos, talvez em alguns séculos, a gente vá dissolver essa ideia de hoje. Mas hoje ainda é assim e no passado era muito mais rígido. Os ciganos, eles são nômades, então eles, pelo fato de estarem na iminência de a qualquer momento precisar mudar de residência, de local de residência e tudo mais, os ciganos não costumam se apegar muito a coisas que eles não possam carregar. Então isso já rende à cultura e à personalidade uma espécie de desapego e valorização àquilo que você pode carregar. E muito dos nossos tesouros que nós podemos carregar, eles estão dentro da gente. Aliás, eu diria todos, né? A alegria, a gratidão, a irmandade, a solidariedade, a humildade, a resiliência. Esses são valores muito presentes na cultura cigana. A celebração em gratidão. Então, dançar porque está vivo, dançar porque a vida é boa, dançar porque você tem saúde.
A dança cigana, por exemplo, para quem tiver interesse, ela é lindíssima. Ela é muito austera, né? Ela não é uma dança com nenhum tipo de apelo físico, ela é muito espiritual e ela está ligada aos chakras. Todos os movimentos de corpo e das saias, eles estão ligados aos chakras, a liberação de energia, movimentação de energia estagnada. Portanto, tudo isso está muito presente. Eu acho importante a gente olhar, conhecer e valorizar, porque tudo isso vai estar presente, vocês vão ver, na alma de cada uma das cartas. Então a gente precisa estar conectado com essa visão, essa percepção resiliente, entregue e humilde diante da vida. Humilde no sentido de, sim, podemos criar tudo o que quisermos dentro do que a vida nos oferece. É como se nós tivéssemos a liberdade de escolher a dança dentro da música que está sendo tocada, mas não temos a permissão para trocar a música na vida. E isso fala muito da cultura cigana. A cultura cigana está muito ligada à natureza, porque por serem nômades, né, e não terem como também se estabelecer de uma forma mais enraizada, o próprio sustento, o próprio alimento vem da terra. Então o cigano ele tem plena consciência de que ele depende do sol, da lua, das chuvas, do auxílio da natureza, né, da mãe terra e do pai céu, e de tudo que existe em volta, e principalmente da união e da solidariedade como forma de alcançar prosperidade, né? Compartilhar a prosperidade. A prosperidade nunca é para um só, não é para acumulação, ela é para ser dividida, depois compartilhada no clã. Isso é muito importante. Então eu acho muito importante a gente entrar em contato com isso, com essa percepção, porque é um pouco disso que vocês vão acabar lendo nas cartas, com toda certeza, tá? E a gente precisa então olhar para isso como uma cultura, como uma sabedoria e não como um espírito, tá? Eu não estou dizendo que vocês não possam, cada um, obviamente, e é ótimo que seja assim, vai trazer os seus saberes e crenças espirituais, e eu tenho certeza que vai fortalecer, mas, de qualquer forma, nós vamos olhar para isso como uma questão cultural. E aí, dentro dessa questão cultural e dentro da questão de reverenciar quem veio antes, eu quero mostrar para vocês um pouco da história de Madame Lenormand. Então, esse baralho que é assim, com esses desenhos e pequenininho, esse meu, ele não é o super original e bonitão, tá? Inclusive, aconselho vocês que vocês comecem a jogar com algo simples, para manusear bem, né? Enfim, e depois vocês podem se dar de presente um baralho bem bacana, tá? Mas é esse modelinho assim, ó, foi o que eu recomendei que vocês comprassem. Esse aqui é o que eu sempre compro para mim, porque como eu jogo muito, ele fica com uma vida limitada, uma vida útil limitada. E eu prefiro que seja assim. Eu tenho um bonitão e tal para ocasiões especiais. E tem uma outra marca que é da editora Alfabeto, que também tem um preço bom e também segue o padrão Lenormand, que vocês podem encomendar direto com a editora, tá? Quem está talvez em localizações que tem menos opções de livrarias, né, e tudo. O valor médio é entre 15 e 20 reais, mais ou menos, nesse padrão aqui. Existem outros mais caros, existem alguns que vêm acompanhados de livro. Depois que vocês exercitarem, eu recomendo que vocês não comprem livro e não leiam o livro agora. Eu recomendo que vocês façam bastante as práticas que eu vou passar e depois, se vocês quiserem, vocês enriquecem com o livro. Porque justamente o que eu quero passar para vocês é uma desconstrução da ideia de que existe um jeito certo e de que tem que seguir todas aquelas milhões de informações que vem no livro, nas apostilas, tá bom? Eu quero mostrar para vocês uma forma simples, uma forma onde vocês vão criar um relacionamento com essas cartas e a própria carta vai dizer para você qual é a alma dela. É assim que a gente vai trabalhar. Mas então, falando de Madame Lenormand,
ela era, né, uma cartomante cigana e ela tinha acesso à corte. Mas na corte era mais comum haver acesso para tarólogas. E o tarô tem aquelas figuras lindíssimas, né, arquetípicas e bonitas. E na cultura cigana era jogado com um baralho comum, aquele baralho de carteado mesmo, de pôquer, de jogar canastra. Então era aquele baralho e o povo cigano tinha habilidade de ler um oráculo naquele baralho. Mas, dessa forma, ela era muito discriminada na corte. Não se considerava que fosse divino ou abençoado ler um oráculo em baralho de jogos pagãos, né, de jogos de azar. Então, a Madame Lenormand, ela decidiu criar ilustrações, que são essas ilustrações que a gente tem hoje. Então, para cada carta do baralho de carteado, tá vendo aqui, ó? Tem um baralho de carteado aqui, para cada uma ela criou um desenho. E assim criou-se o baralho cigano. Por isso o nome é baralho cigano e não tarô cigano. Se vocês virem tarô cigano não é isso aqui que a gente vai ver. Tarô cigano é um tarô com ilustrações ciganas. E o que a gente vai ver é baralho cigano. Precisamos honrar esse nome, cartas ciganas, porque vem dessa história e é o baralho Petit Lenormand. Petit é pequeno e Lenormand em homenagem a Madame Lenormand, que eu acabei de contar a história para vocês. E quando eu falar das cartas, eu me emociono, já estou aqui já só de falar. Como é bonita essa criação e esse presente que nós ganhamos. Então eu vou falar agora sobre a diferença entre o tarô e as cartas ciganas. O tarô, ele é composto de 22 cartas, que são os arcanos maiores, e mais 56 cartas, que são os arcanos menores. As 22 cartas, que são os arcanos maiores, são grandes arquétipos que falam de situações estáticas, de um grande retrato, de um grande quadro, de um panorama. Mas aquilo é estático. E quem vai contar a fofoquinha, a historinha do caminho, são os arcanos menores, os 56 arcanos menores. Ao todo, o tarô normal, né, é composto de 78 cartas, 22 mais 56, ok? Então, eu vou até mostrar o meu para vocês. Eu trabalho, quando vocês devem ver a minha postagem diária, eu coloco uma carta do tarô e 3 cartas do baralho cigano. Uma carta do tarô vai me dar um grande panorama, qual é a situação. E as 3 cartas do baralho cigano eu uso no lugar do que seriam os 56 arcanos menores. Eu me identifico mais com a linguagem do baralho cigano. Eu gosto, eu acho muito amoroso, eu acho muito bonito, eu acho toda essa cultura cigana da qual eu falei, ela vem muito presente. E eu me identifico demais. Então, vocês vão ver que é comum, mesmo tarólogos, trabalharem com os 22 arcanos maiores, que são esses aqui, ó. Tá vendo? Essas cartas aqui são meu tarô. Eu só uso os 22 arcanos maiores, tá? E eu uso o baralho cigano no lugar dos 56 arcanos menores, tá bom? Mas esse curso não é de tarô, eu só coloquei para vocês qual é a diferença. E por que nós não podemos falar, quando formos falar desse oráculo aqui, tarô cigano. Não é tarô cigano, é baralho cigano. Cartas ciganas, tá bom? Por esse motivo, porque existe realmente tarô cigano, que é um tarô de 78 cartas, com ilustrações temáticas ciganas, tá bom? É uma outra história. Depois retome da pausa, onde a gente vai começar a olhar
os jogos, tá bom? E nós vamos também ver o significado do naipe e do número e as jogadas a partir de agora, tá bom? Então a gente volta no próximo vídeo. Namastê!